A paz. Eu me chamo Pastor André Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e de ensinamento, tá bom? E hoje eu venho com um tema muito importante para todas as pessoas, principalmente as vovós. Como eu já sou avó, eu tenho pensado muito nesse motivo, né? Sobre ser avó. O que é ser avó? O que é ser avó? Eu tenho pensado muito nisso. E aí, muitas avós, elas acabam criando os netos pelo os filhos serem irresponsáveis, né? Então elas acabam criando os netos. E também acabou criando os netos. Ou então talvez porque o filho não tem condições financeiras e precisa viajar para outro lugar e não pode levar o filho porque não tem condições financeiras. Deixa com os avós e viaja. Isso é super normal, né? A maioria das avós acabam meio que se tornando mãe dos netos, né? Isso vem de gerações. Só que ninguém nunca parou para pensar na carga que é isso. Porque pensei, ó, eu já criei a minha filha, que hoje é mãe, e crio o meu filho. Se eu pegar, eu tenho os meus sonhos, meus planos, meus projetos. E se eu chegasse a criar a minha neta, eu estaria o quê? Eu estaria tirando a minha permissão de realizar os meus sonhos e os meus projetos. Por quê? Porque eu iria ter uma distração. Uma distração que iria me impedir de chegar até onde eu quero chegar. De realizar o que eu quero realizar. Porque é muito errado, gente. Eu acho muito errado você ter um filho e jogar nas costas de outra pessoa. Por quê? Porque simplesmente aquela pessoa, ela já se esforçou, já deu o máximo dela, já perdeu o tempo dela. Eu não chamo nem perder, eu chamo matar o tempo. Por que matar o tempo? Porque é algo que não volta mais. É algo que não volta mais. Então, uma mãe dedicar tempos, anos e anos para cuidar, educar. Muitas vezes ser pai e mãe, criar, educar e sustentar os filhos. Isso é matar tempo. Isso é matar tempo, porque o tempo que você perde sendo mãe, ele não vai voltar para você ser a pessoa realizada nos seus sonhos, nos seus projetos que tanto você quer para sua vida. Então, você renuncia os seus sonhos, os seus projetos para criar dos seus filhos. E aí, quando os seus filhos crescem, que você cresceu, se juntou, se casou, tá construindo a família. Eu vou o quê? Eu vou agora focar nos meus objetivos, nos meus sonhos, nos meus projetos. Aí vem o quê? O impedimento de você focar nos seus sonhos, nos seus objetivos. Por quê? Porque o filho, a filha, vem daqui, mãe. A minha responsabilidade eu tô jogando nas tuas costas. O meu fardo eu tô jogando nas tuas costas. Tu perdeu muito tempo, muito tempo da tua vida, tu matou muito tempo da tua vida cuidando de mim, se dedicando a mim,
trabalhando para me sustentar, se virando nos 30 para ser mãe e pai ao mesmo tempo. E hoje eu tô aqui, te jogando mais um fardo para tu carregar. Porque eu não dou valor a você. Eu não dou valor ao tempo que você tá perdendo. Eu não dou valor ao tempo que você perdeu comigo. Tá enxergando isso? Ai, ai, é ruim. Não se preocupa com a neta, não se preocupa com a filha, não se preocupa com o filho, não se preocupa com o neto. Se preocupar, a gente se preocupa. A gente se preocupa. Da instrução, a gente dá instrução. Da orientação, a gente dá orientação. Isso a gente faz desde quando a gente está criando, está educando. A gente ensina o bom caminho. A gente fala o que é errado, o que é certo. O que é bom, o que é ruim. Como a gente errou. Como o filho deve fazer para não cair no mesmo sofrimento. Mas a decisão é do filho. A decisão é do filho. Eu ensino os meus filhos a servirem a Deus. Mas só quem vai escolher se servir a Deus ou não são eles. A minha filha, que hoje é mãe, com 16 anos, eu falava para ela, filha, não faça o que eu fiz. Construa casa, termine os estudos, construa uma vida financeira estável para depois colocar uma criança no meio. E aí ela resolveu, né, ir para outro caminho. Ela engravidou com 16 anos. Hoje ela tem uma filha com 16 anos, né? Então, eu jamais aceitaria cuidar dessa menina. Eu aceito o quê? Ajudar financeiramente. Porque quem tem que aprender o valor de ser mãe, quem tem que desfrutar o gozo de ser mãe, porque também tem a parte boa de ser mãe, porque nós aprendemos muitos com o filho. Tem a parte boa de ser mãe, porque nós acabamos sendo pessoas mais fortes, sendo pessoas mais decididas, acabamos sendo pessoas até mesmo mais corajosas, pessoas muito mais trabalhadeiras, pessoas que se acordam 4h30, como eu sempre me acordei, 4h30 da madrugada, e vai dormir tarde da noite. Quando dormia, porque eu trabalhava de costura e eu trabalhava em casa. E às vezes eu tirava o dia e a noite para trabalhar, para cuidar, para criar e sustentar os meus 2 filhos. Então tem um gozo de ser mãe também. Mas isso eu deixo para os meus filhos. Por quê? Porque títulos, gente, de vó, título de vó, é simplesmente para poder qualificar, destacar, o grau de parentesco. É simplesmente para isso. Esse ditado, ai, vó é mãe 2 vezes, é mentira. É o que as pessoas botam na cabeça para poder amenizar o fardo que o outro jogou nas costas. É isso. Não existe isso. É simplesmente, eu sou vó da minha neta, da filha da minha filha. Isso não significa que eu sou mãe 2 vezes dela, não. Eu sou avó. Eu sou simplesmente uma parenta da minha neta. Então, ser avó não é ser mãe 2 vezes. Porque quando os meus irmãos, a minha irmã,
as minhas cunhadas, elas estão grávidas, eu sinto a mesma preocupação que eu senti quando a minha filha estava grávida. Quando as minhas cunhadas e a minha irmã foram ter bebê, eu senti a mesma preocupação que eu senti quando a minha filha foi ter bebê. Então, do mesmo jeito que eu poderia renunciar a matar mais meu tempo que eu tenho para poder conquistar os meus projetos, planos, eu poderia muito bem cuidar da minha neta, eu poderia muito bem cuidar de um sobrinho, eu poderia muito bem cuidar de um filho de um estranho, porque é irresponsável, porque não tem condições de criar. Tá entendendo? Mas só que isso fazeria com que eu fosse uma pessoa que prostinasse, né? Prostinação vem prolongar, vem de prolongar. Eu prolongaria o tempo que eu tenho de realizar as minhas conquistas, os meus sonhos que eu planejo. Carregaria um fardo que não é meu. E tiraria também, eu tiraria da minha filha, da mãe desse sobrinho, ou da mãe dessa pessoa que não tem condições, a responsabilidade que é ser mãe, gente, porque não é uma coisa fácil. Ser mãe não é uma coisa fácil. Não é um bonequinho que a gente brinca aqui e joga ali, não. Você tem que ter tempo para poder se dedicar à criança. Tempo para educar, para conversar, para poder levar para os cantos, para poder fazer conhecer, para poder ensinar as tarefinhas. Você tem que ter tempo para ensinar a nadar, para ensinar a andar de bicicleta, para ensinar a soltar pipa. Você tem que ter tempo para se dedicar, para conversar com aquela criança. Não é fácil. Não é fácil ser mãe. E aí, o que acontece? Acontece que você fica impedida. O impedimento é a pior distração que pode acontecer na vida de um ser humano que quer conquistar, que quer avançar, que quer conseguir realizar sonhos. Tudo bem? Dá o teu joinha, compartilha, se inscreve e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo e lembre-se, não tem na Bíblia que ser avó é ser mãe 2 vezes, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser.